tarde, irmãos. Boa tarde. Que a paz de Deus e de Jesus possa estar conosco nessa tarde, que nós possamos estudar um pouquinho mais do nosso Evangelho. E na tarde de hoje foi designado para nós um estudo do capítulo 17 do Evangelho. E o capítulo 17 diz assim, em seu título: Sede perfeitos. E ali, nesse título Sede perfeitos, há uma subdivisão. Essa subdivisão vem caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, e aí vem a instrução dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, e o homem no mundo. E no final, cuidar do corpo e do espírito. No mês que corre, nós falaremos, um irmão virá e falará sobre o homem de bem ainda deste capítulo. E hoje nós falaremos sobre os superiores e os inferiores. Muito interessante que antes de nós falarmos aqui, Allan Kardec coloca nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca a virtude, ele coloca o dever, ele coloca o homem de bem. Então ele vai formando os caracteres para a elevação moral, ou seja, para a superioridade moral. Porque nós falamos aqui neste capítulo da nossa elevação moral e nós vivemos em que época? Vivemos numa época em que o ênfase que nós devemos dar é justamente na nossa reforma íntima. Tudo o que nós fizermos atualmente é ver-nos por dentro e ali nós tentarmos nos reformar, nos modificar. É sempre tempo para que possamos mais tarde pertencer a esse mundo de regeneração que está sendo proposto. Mas para isso é necessário que a gente não faça como tem uns dizeres que a gente ouve e lê há muito tempo, que havia um homem que carregava na sua frente um saco. E nesse saco que ele carregava na sua frente, ele colocava os defeitos alheios. E atrás, no saco de trás, ele colocava os seus próprios defeitos. Então, chegou um tempo em que ele estava corcunda, porque o saco da frente estava pequeno, mas o de trás, que eram os defeitos dele e que ele não enxergava, estava volumoso. Então, que nós possamos enxergar aquilo que devemos nos aprimorar antes de apontar aquilo que o outro deve aprimorar. Então, quando nós tratamos neste capítulo, no item 9, os superiores e os inferiores, está bem condizente com a época em que vivemos atualmente. Os inferiores e superiores neste capítulo se refere à superioridade e à inferioridade moral. Mas como colocamos isso num mundo de provas e expiações? No mundo de provas e expiações, nós necessitamos de uma hierarquia. O que é a hierarquia? Aqueles que recebem a autoridade ou a riqueza. E isso, quando nós vemos aqui no Evangelho, que nós vemos no Livro dos Espíritos, são provas ou missões que as pessoas antes de reencarnar recebem. E são missões extremamente difíceis. O poder, ele aparece ali junto com a autoridade. E distinguir o que é autoridade do que é poder é muito difícil para o nosso estágio evolutivo, porque nós confundimos muito. Nós achamos que quando nós recebemos a autoridade, nós estamos recebendo alguma coisa que é nossa propriedade. E, no entanto, ela nos foi delegada.
Delegada de que maneira? Para que nós possamos administrar almas e para o bem. Então, quando nós temos a responsabilidade de administrar almas, nós temos que ter o exemplo para passar para essas almas. Então, primeiro nós devemos seguir essa autoridade que nós recebemos, a responsabilidade que temos em mãos para conosco mesmo e depois, então, passá-la aos que serão tutelados por nós. Essa autoridade, ela se encontra no lar, essa autoridade, ela se encontra nas empresas, ela se encontra nas escolas, ela se encontra em todos os lugares, porque é necessário pessoas que organizem o convívio social. Ela se encontra em Nosso Lar, quem já leu as obras de André Luiz, Nosso Lar, com os ministros. Mas quando nós tratamos de mundos superiores, quando nós tratamos de espíritos mais elevados, como é que eles enxergam a autoridade? Eles enxergam a autoridade recebida como uma responsabilidade muito grande e só é recebida por aqueles que possuem méritos. E esses méritos recebidos não significa que seja para se sobrepor a um outro espírito, a uma outra pessoa, mas sim para se sobrepor a si mesmo, conquistando atributos morais para que esse ser evolua e façam outros seres sob sua tutela evoluir. Então é muito bonito quando a gente vê no filme André Luiz ou na obra André Luiz que ele vai até o governador e ele chega próximo ao governador. No filme isso aparece em imagem. E ele acha que falar com o governador seria uma coisa muito difícil. Quando ele chega lá, o governador diz assim, o governador de Nosso Lar diz assim: "Oh, André Luiz, seja bem-vindo." Ele pega as mãos de André Luiz e se ajoelha. André Luiz fica constrangido com aquilo. E ali ele já está dando a sua primeira lição da humildade. Então vejam só, aqui nós temos o cardeal François Nicolas Madeleine Cardial Morlot de Paris em 1863. É ele que passa esse item 9 e Kardec publica, anexa à codificação aqui da doutrina espírita. Então ali ele diz que essa autoridade ela é delegada, mas nós temos que ter em mente que hoje viemos com a autoridade e com a responsabilidade, mas outrora nós poderíamos ter um daqueles que hoje nos é tutelado como a autoridade sobre nós, ou no futuro aquele tutelado será então uma autoridade, porque esses papéis se modificam, eles não são eternos, eles não são propriedades. Então é muito interessante esse capítulo, porque às vezes a gente lê, mas a gente não internaliza o que aqui está dizendo. E essa autoridade é tão interessante, porque quando a gente procura no dicionário, lá autoridade é sinônimo de poder. Mas se nós formos ler, lá no Momento Espírita nós encontramos uma reflexão que é do livro O Monge e o Executivo, de James Hunter, no capítulo 1. Ali ele define poder e autoridade, e é muito interessante, ele fecha com o que está aqui no Evangelho. Diz assim: ter poder, forçar ou coagir alguém a fazer alguma coisa pela sua posição. Isso é o poder. Autoridade, habilidade de levar as pessoas a fazerem as coisas de boa vontade, devido à sua influência pessoal, devido ao seu exemplo, devido às ações que desenvolve.
Então, se nós nos reportarmos ao nosso lar, o governador ali, ele já refletiu a sua postura. E André Luiz, naquele momento, ele já se sente completamente envolvido pela autoridade. Qual é uma outra autoridade superior que nos envolveu e que nós dizemos que é a suprema autoridade desse planeta? Jesus. Através da sua superioridade moral, quando ele chegava, o seu exemplo chegava junto com ele, a sua atmosfera mental, aquele exemplo que ele dava, as suas palavras, ela conquistava a todos. É porque ele tinha superioridade moral, ele não precisava dizer eu sou rei, ele nunca disse que é rei. Ele até dizia, quando perguntaram para ele, tu é rei? E ele disse, tu dizes que eu sou rei. Ele não necessitava dizer. Segundo James Hunter ainda, diz que aquele que precisa dizer eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo, é porque ainda não dispõe da autoridade. Necessita então fazer com que os outros saibam porque ele verbaliza. E aí nós seguimos e vemos assim quanta coisa interessante nós temos aqui no Evangelho que nos leve a pensar entre poder e autoridade. O poder não precisa inteligência. Aqui nesse nosso planeta não precisa inteligência e nem elevação moral para se ter. Basta a gente observar. A gente observa que muitas vezes o poder é passado por influência, porque se comprou o poder, porque tinha um conhecido, um parente que passa o poder a uma pessoa e aí a pessoa passa a exercer esse poder. Não é verdade? Nós vivemos aqui num mundo ainda de provas e expiações. Uma criança de 2 anos, ou nem 2 anos, ela pode ter o poder sobre os seus pais dentro de uma casa. E os seus pais não terem a autoridade suficiente para conduzir a disciplina dos seus filhos. Então isso está em todo lugar. A autoridade, ela emana, essa não se compra, essa não se pode dar a alguém, mas isso é alguma coisa que se desenvolve. E aí nós temos ainda aqui no Evangelho que nos diz o seguinte: quando lá estamos preparando o nosso projeto reencarnatório, o que acontece? Acontece que lá já está tudo esquematizado. Então recebemos, olha, tu vais ter uma família como tutela. O que nos é solicitado quando retornamos à pátria? Quando retornamos à pátria espiritual, nos é dito assim: o que fizeste dos filhos que eu te coloquei sob tutela? Como os educaste? Então aí está a nossa autoridade dentro do lar, a nossa responsabilidade do exemplo e as diretrizes que temos que seguir. Nós temos que ter planejamento e diretrizes e reflexão e não nos deixarmos levar pela vida, pelo dia a dia que está tão caótico. O tempo passa e a gente às vezes não consegue refletir na nossa posição sobre este mundo. Quando nós temos sobre a nossa tutela uma escola, os professores, os diretores de escola, quais as diretrizes, o que está sendo ensinado, como está sendo ensinado, tudo isso são responsabilidades e é nos dado que a autoridade. Temos o exemplo de André Luiz, porque quando nós estamos trabalhando com esta questão da autoridade e aparece o poder, aparece a riqueza, o que aparece junto com isso como prova? Aparece junto com isso a vaidade, o orgulho, o egoísmo.
muitas vezes dos tutelados e daqueles por quem se tem a tutela. Porque muitas vezes um tutelado, aquele que está numa empresa, por exemplo, nós temos uma montagem de um veículo em uma empresa. Aí nós temos uma esteira por onde serão colocados o quê? Todas as peças. E nós temos equipes, nós temos os facilitadores das equipes. Nós vamos ali agregar a montagem do carro várias peças. Nós temos lá a pintura, aí vem a pintura, vem o tratamento térmico, enfim, vão colocar a porta, o motor, as rodas, vão parafusar. Cada um é responsável por uma equipe de trabalho. Mas se houver uma falha, nós temos ali uma engrenagem. Muitas vezes, o tutelado, aquele que está executando, ele tem o orgulho e a vaidade. Ele quer ser mais, muitas vezes, do que os outros que estão ali e não reconhece a importância que todos têm na montagem de um veículo, porque um único parafuso fora do seu lugar ocorrerá o quê? Poderá provocar um acidente. A mesma coisa na pandemia. Nós tínhamos a importância dos médicos, a importância dos pesquisadores, a importância dos governantes, a importância do pessoal que fazia limpeza. E a limpeza nunca foi tão falada, o álcool, a máscara, limpar as maçanetas, todos têm importância. Então, se eu sou um tutelado, eu tenho que saber que o meu trabalho é importante e que se eu não fizer bem feito, aquele que responde pelo meu trabalho terá que se explicar. Agora, se o superior está me causando problemas e eu estou me sentindo humilhado, eu estou me sentindo deprimido, eu me sinto que eu não me sinto bem. Por que estou ali? Aí nós devemos nos perguntar, que posição eu estou ocupando nesse momento? Será que eu não estou recebendo pela lei de causa e efeito aquilo que eu produzi no meu passado, quando fui também aquilo que nós chamamos de superior? Quando eu tinha o poder, a riqueza? Então temos que refletir, principalmente nós que somos espíritas. E aí no capítulo 2 do Evangelho, nós temos ali aquela realeza, aquela rainha. Foi rainha na França. E aí o que aconteceu? Quando ela desencarna, nem ela que detinha o poder, detinha toda a sua corte, toda a sua aristocracia, o sangue nobre, como ela dizia, eu detenho o sangue nobre. E nós trazemos isso muito enraizado em nós, porque já pertencemos a tudo isso, principalmente nós brasileiros aqui. Quantos espíritos que hoje estão nessa terra do Evangelho, que estiveram nas guerras de São Bartolomeu, que estiveram na França, que estiveram em outras partes do mundo, travando batalhas. Então hoje estamos aqui. E essa rainha, então, ela desencarna. E na sua corte, para que ela fosse sepultada, haviam poucos, porque aqueles de sangue nobre, os aristocratas, já estavam preocupados com o próximo rei, com o próximo nobre que ocuparia o lugar. Então aquela já foi, aquela não importava mais. E aí o que acontece? Ela chega no mundo espiritual e pensou que seria recebida como rainha, porque afinal de contas na terra ela foi uma rainha. E ela chega lá e o que ela encontra? Ela olha e vê aqueles que ela julgava os seres mais inferiores, estavam exercendo, tinham uma hierarquia muito superior a ela, porque tinham uma superioridade moral.
E ela estava lá embaixo, lá sofrendo aquilo que para ela era uma humilhação. Mas ali começava o aprendizado, porque ela também dá o seu depoimento no capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é deste mundo. Então vejam só, assim como André Luiz vai para o nosso lar e chegando lá no nosso lar, ele antes passa pelo umbral, ele foi um médico na terra. E lá na terra, aqui na terra, o que acontecia? Ele teve uma vida fácil, porque seus pais tinham condições financeiras. André Luiz não sabia o preço de um livro. E logo em seguida, depois de formado, ele conseguiu estabelecer uma clínica. E nesta clínica, ele trabalhou por 15 anos como médico da terra, exercendo a sua autoridade dentro da medicina e dentro da clínica, tendo o poder de atender, o poder entre aspas. E aí, ali, André Luiz, então, ele, quando está em nosso lar, depois que ele recebe o tratamento, ele quer trabalhar, porque ele vê muitos espíritos necessitados de auxílio. E ele diz, puxa, eu fui médico na terra, eu tinha um título na terra, eu estudei, eu aprendi. Então ele fala com o enfermeiro e o enfermeiro diz o quê? Vá até o ministro Clarencio para que você possa lá receber então um trabalho para realizar. E como já não era de esperar, né, o ministro recebia os espíritos que iam até ele de 2 em 2, para que um se baseasse no exemplo do outro. E André Luiz estava vibrando, porque ele queria exercer a medicina no mundo espiritual, mas ele ainda não tinha se dado conta que a medicina no mundo espiritual é diferente da medicina dos encarnados. Aí ele chega ao ministro Clarencio e chega antes junto com uma senhora. E essa senhora estava numa ala de repouso de nosso lar. E aí o ministro pergunta à senhora qual o objetivo da sua visita. E ele já tinha esperado horas, e ele estava ali sentado, e ele já começou a estremecer, porque ele percebeu aonde ele estava se metendo, que ele não tinha compreendido muito bem a situação do nosso lar, da espiritualidade, do que ele desempenhou na terra. Ele começou a internalizar. E aí ele perguntou para a senhora, qual o seu objetivo? E aí ela falou, olha, eu estou muito preocupada com os meus filhos na terra e eu gostaria de retornar, gostaria de fazer uma visita. Mas lá em nosso lar, para que haja isso, é necessário que haja mérito. Então o ministro pergunta, quantos bons horas a senhora tem? E ela disse, 304. E ele disse, a senhora está há 6 anos, ele fala com autoridade, mas ele fala com humanidade. Ele não fala com poder, o ministro. A gente já diferenciou poder de autoridade. Então, ele disse, a senhora está em 6 anos em nosso lar e já passou por diversos trabalhos e só tem 304 bônus hora? E aí ela se reporta, mas eu fiz essa atividade, mas essa atividade eu não gostei por causa disso, daquilo. E aí eu passei para outra. Aí o ministro, mas eu lhe coloquei em outro setor. Não, mas aí aquele setor ali não deu, porque sempre os outros. Então, aquele saco que nós falamos antes, os defeitos dos outros a gente coloca no saco da frente. E os defeitos nossos no de trás, para que a gente não enxergue. Aí ele tentando induzir para que ela refletisse. Aí ele disse, olha, não é possível que isso aconteça, porque a senhora ainda precisa refletir muito sobre a sua situação. Volte aos campos de repouso e faça essa reflexão. E aí olhou para o André Luiz, e nessa hora o André Luiz disse que tinha vontade de chorar, que tinha vontade de sair dali.
Ele disse, por que que eu vim aqui? E aí o ministro pergunta. Aí o André Luiz disse assim, olha, eu quero qualquer trabalho. Ele já disse assim, me dá qualquer trabalho. Porque ele já tinha percebido o que estava acontecendo. Ele se sentia médico, o orgulho e a vaidade, falando antes, eu fui médico na terra. E aí ele diz, antes da sua visita, eu pedi ao Ministério do Auxílio que me desse os seus dados. Olha só, então, foi dado a ele os dados para que o ministro pudesse analisar. E aí ele disse, olha, você se realmente se formou médico, trabalhou muito, foi um bom médico, mas não sobre o preço de um livro. Não teve dificuldade para montar a sua clínica. Mas o senhor tem méritos. O senhor atendeu 15.000 casos, aliás, atendeu 6.000 casos durante os 15 anos, gratuitamente. Aí ele diz assim, mas desses 6.000 casos, 15 se reportam ao senhor. Olha só, de 6.000, 15 se reportam. Aí ele diz, com toda a propriedade e autoridade, porque o senhor atendia fazendo troça. Quer dizer, ele ia atender assim, passar ali o receituário e, não tem dinheiro para pagar, é pobre? Não, vamos fazer. Por isso que aqui Allan Kardec fala da virtude antes de falar nos superiores e nos inferiores. Porque diz assim aqui, ó, o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. Então, quantos de nós fazemos as coisas para colher elogios devido às nossas vaidades? Quantas virtudes nós recebemos para desenvolver aqui na Terra, mas nós usamos essas virtudes que recebemos para as nossas vaidades. Então nós precisamos analisar e trocar, né? O saquinho lá de trás vir aqui para frente, né? E a gente colocar ali dentro, olha, vaidade, o orgulho, e aí vai. Então André Luiz estava naquela posição ali pensando, meu Deus, e agora, né? Só 15. Ele já tinha visto que só 2 tinham orado por ele, a mãe dele e uma senhora que ele tinha atendido também gratuitamente, que ela estava lá em nosso lar e ele fugia da senhora, né? Aí o que acontece? Ele disse assim, olha, aqui os títulos da terra constam nas fichas, mas são apenas fichas. Porque cada vez que alguém vai para a terra exercer uma missão, ou uma prova, ou uma função, o título que receberá lá é dado pelo Pai, para que lá ele seja executado para o bem. Então vejam só o que ele diz nessas pequenas palavras. Cada um de nós recebe uma habilidade que pode se tornar um título. Aquele trabalho que nós realizamos aqui na Terra é para difundir o bem. E será que nós fazemos isso? Será que a gente pensa nisso quando está fazendo? Ou a gente pensa mais na gente? Simplesmente nas nossas tarefas, deslindar as nossas tarefas, receber o nosso contra-cheque no final do mês, irmos para casa. E os filhos que recebemos? Quando fizer 18 anos já sai de casa, já escolhe a sua religião, se quiser, se não quiser, eu já fiz tudo que eu podia, lavo minhas mãos. Será? Será que é só isso? Será que é só para isso? E aí, então, o ministro Clarencio continua, dizendo, olha, cada trabalho é importante.
E aí ele diz, ser médico na espiritualidade não é como ser médico lá na Terra. Lá na Terra se cuida do corpo. Aqui, e aí André Luiz começa a refletir, ele começa a pensar, e ali no livro a gente lê que André Luiz diz assim, mas aqui o enfermeiro mais simples, o mais simples que tinha lá, o recém-chegado, ele tinha conhecimento em moral muito maior do que a dele. Então imagine ele se propondo ser médico dos espíritos. O que ele conhecia de espíritos? O que ele contava naquele momento, ele estava trazendo o título terrestre dele. Quem estava falando? O orgulho e a vaidade. E aí então André Luiz começa a refletir. Aí o ministro diz assim, mas você tem mérito, porque mesmo atendendo aquelas 6.000 pessoas fazendo troça, aqueles 15, e mais a sua mãe que se encontra nos planos superiores intercedendo por você, você terá uma chance aqui de aprender, e quem sabe mais tarde se tornar um médico dos espíritos. Então vejam só, aí ele tem uma grande lição naquele momento, vejam a autoridade deste ministro, que simplesmente não chega e não diz assim, não, tu vai fazer isso, quer dizer, vai dar tarefa para ele. Não, mas ele está contextualizando o porquê que ele tem que fazer. Ele não é um simples distribuidor de tarefas em nosso lar. Para isso a gente necessita só do poder. Aí o que acontece? André Luiz vai, e aí a enfermeira que acompanhava André Luiz, o enfermeiro, vem André Luiz limpando os doentes, varrendo o chão, fazendo os trabalhos que ele considerava humilhante. E nós necessitamos refletir. Se não houvesse aquelas almas que nós temos na nossa sociedade, passando nas ruas com chuva, com sol, dia de Natal, dia 1º do ano, recolhendo o nosso lixo, que na realidade são resíduos que nós depositamos e que muitas vezes nós nos lembramos nem de fazer uma oração e nem de depositar um pacotinho, um mimo, para agradá-los. São nossos irmãos, porque na próxima poderemos nós estar ali e eles nos observando. Como nós queremos que na próxima, quando nós viermos neste mesmo posto, nós sejamos tratados. Amar ao nosso próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo aquilo que nós desejamos que o próximo nos faça. Perdoar os nossos inimigos. E aí, o título, Sede Perfeitos. É muito difícil ainda para nós refletirmos sobre tudo isso que está sendo exposto nesse capítulo num único item e que nem chega a poder ser contemplado em 30 minutos. É um item pequeno que a gente não consegue completar, porque ele faz parte das nossas vidas e sempre é tempo, porque somos espíritos imortais. Então, a qualquer momento, é possível fazer a nossa modificação, a nossa reforma íntima, passar a enxergar aquilo que nós não víamos antes. Assim como André Luiz descobre no mundo espiritual as verdadeiras superioridades morais e nos passa nas suas obras, né? Nosso lar é só apenas uma das obras do mundo, a vida no mundo espiritual, porque é de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos voltar. Essa é a nossa escola, a escola da Terra. Que nós possamos refletir um pouco sobre tudo isso que
Allan Kardec nos passa no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente neste capítulo 17, né? Sede perfeitos. Um estudo para nós, uma sugestão. Às vezes a gente vê tantos filmes que não nos levam a nada. E nosso lar, quantos de nós aqui assistimos? E será que se nós fôssemos assistir hoje de novo, nós não aprenderíamos mais coisas que nós não tínhamos pensado ainda? Se nós fôssemos ler o livro novamente, será que nós não descobriríamos coisas que nós não tínhamos percebido antes? Isso faz parte da expansão da nossa consciência, porque somos espíritos aprendizes neste mundo. Então que nós possamos, nesse momento, refletir, nos entregar a Jesus, para que Ele nos indique o caminho e nós tenhamos a humildade de seguir. Então seria isso para a tarde de hoje. Muito obrigado pela paciência e que assim seja.